Notícias do Mundo Gospel. Você já teve algum tipo de experiência paranormal? Já teve a impressão de ter visto algum espírito maligno, ouvido vozes ou já viveu algum tipo de acontecimento assustador em sua vida? Em meio ao povo de Deus, é comum ouvir testemunhos sobre pessoas que viram demônios e anjos, ou aparições de seres materializados, ou ainda de objetos que se moveram sozinhos. Tudo isso como uma indicativa da batalha espiritual que o cristão vive. Provavelmente você conhece algum irmão que já lhe contou algum tipo de acontecimento sobrenatural que já viveu. Eu mesmo conheço um irmão que afirma possuir uma cicatriz de uma luta física que teve com um demônio que tentou matá-lo enquanto dormia. Se você já viveu ou conhece uma história assim, deixe nos comentários. O renomado pregador pentecostal, Pastor Júnior Trovão, é mais um nessa lista de pessoas que tiveram uma experiência sobrenatural e testemunha ter tido uma visão assustadora. No ano passado, quando esteve no leito da enfermidade, quase à beira da morte devido a uma pneumonia, ele afirma que viu literalmente de olhos abertos um demônio sentado em um trono negro, rindo do seu estado de saúde, como se o pastor não fosse escapar com vida. Mas o pastor também afirma ter ouvido a própria voz de Deus dizendo que estava no controle para dar vitória nesta situação. O querido inscrito, Pedrino Messias, assistia ao programa Brasil Urgente quando se deparou com essa cena e sugeriu que compartilhássemos aqui no canal. Nessa última sexta-feira, enquanto apresentava seu programa Brasil Urgente, o apresentador José Luiz da Atena teve uma experiência de arrepiar. Em meio a uma reportagem criticando os políticos de São Paulo, que supostamente tiveram a ideia de colocar escolas de samba para animar a vacinação e assim atrair jovens para se vacinarem, e também criticando o governador de São Paulo por uma aglomeração que estava fazendo em uma reunião, de repente, Datena revela ter tido a impressão de ter visto o vulto de um homem que passou correndo pelo estúdio. Imediatamente, Datena clamou por Jesus e disse que nunca tinha passado por isso em tantos anos de profissão. Confira este momento. Esse é o nosso prefeito que não é, o nosso governador que não é negacionista. Imagina se fosse, estava aí o vice-governador e daí por diante. Olha lá, ó. Olha que beleza, ó. Isso aí foi no Palácio dos Bandeirantes. E aí o prefeito resolveu botar 10 blocos para tocar. Rapaz, parece que eu vi um espírito passando aqui, ô Latina. Deus me livre, só mandar benzer esse estúdio aqui. Tô falando sério, parece que eu vi um cara passar aqui, cara. Eu não sei se foi porque eu estou falando do Dória e desse prefeito, mas passou um trem aqui. Bangalô outra vez, ó. Sai de reto, Satanás! Não, passou um trem aqui. Passou um cara correndo aqui, ué. Tô te falando, ué. Vai de reto, Satanás! Deus me livre e guarde, ó. Primeira vez que eu vi isso aqui em 30 anos de Band. Que coisa, hein, ó. Tô falando sério. Eu vou me preparar aqui já, velho. Eu vou me preparar. Tô falando sério. Eu vi um cabra passando aqui, cara. E não tem ninguém aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é Cristo, velho. Vai de reto, Satanás. Aqui é Cristo, ó. Aqui é Cristo. Vai de reto, Satanás. Confira mais uma vez este momento. Rapaz, parece que eu vi um espírito passando aqui, ô Latina. Deus me livre, só mandar benzer esse estúdio aqui. Tô falando sério, parece que eu vi um cara passar aqui, cara. Eu não sei se foi porque eu tô falando do Dória e desse prefeito, mas passou um trem aqui. Bangalô outra vez, ó. Sai de reto, Satanás! Não, passou um trem aqui. Passou um cara correndo aqui, ué. Tô te falando, ué. Vai de reto, Satanás! Deus me livre e guarde, ó. Primeira vez que eu vi isso aqui em 30 anos de Band. Que coisa, hein, ó. Tô falando sério. Eu vou me preparar aqui já, velho. Eu vou me preparar. Tô falando sério. Eu vi um cabra passando aqui, cara. E não tem ninguém aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é Cristo, velho. Vai de reto, Satanás. Aqui é Cristo, ó. Aqui é Cristo. Vai de reto, Satanás. Qual a sua opinião? Teria de fato Datena visto uma presença maligna ao vivo em seu programa? Deixe nos comentários. Deixamos para você agora o trecho do testemunho do saudoso pastor Luiz Antônio, falando sobre uma batalha contra um principado terrível ao enfrentar cara a cara um demônio assustador no campo missionário. A nossa vitória contra o inferno está no nome de Jesus. Deus nos abençoe. Porém, no outro dia, quando era sábado, mais ou menos às 10 horas da manhã, a gente meio atordoado naquela situação, né? E eu não tinha aprendido a falar direito ainda o espanhol. Chegou uma senhora na minha casa lá, bateu na porta, senhora de porte distinto, de características assim bem italianas,
E era uma jovem senhora muito apavorada, muito atordoada. Ela bateu na porta e disse assim: eu vim aqui porque eu preciso de ajuda. Eu disse: pois não, estamos para lhe ajudar. É que eu soube que ontem, me avisaram na cidade que ontem estaria chegando do Brasil o mais poderoso macumbeiro que já passou pelo Uruguai. Vocês imaginam, negrão, brasileiro, chega sexta-feira, 13 de fevereiro, à meia-noite. Vocês imaginem, hoje a gente fala e ri, mas os irmãos imaginem a situação. A gente passa por essas coisas, depois a gente vê que é Deus que dá graça para nós. Já tinham anunciado na cidade que eu estava chegando para alugar aquela casa, mas me anunciaram na cidade não como pastor, como macumbeiro. Eu não entendi nada, ouvi a senhora e disse: olha, eu tenho a solução do seu problema, mas macumbeiro eu não sou. Eu sou pregador do evangelho. Quando eu disse isso, ela bateu a porta e foi embora. E depois, pastor Norberto, é que eu fui entender, aquela casa, ninguém ocupava ela. Ela sempre foi ocupada pelos terrenos de macumba da cidade. Sempre. Quem alugava aquela casa eram as pessoas, dado a essas práticas satânicas. Sempre. Nunca nenhuma família havia alugado aquela casa. Ela era tipo uma espécie de uma maldição naquela cidade. Quando eu cheguei e fui morar na casa, deu um impacto em toda a cidade. Mas passaram-se alguns dias e eu observei que umas coisas estranhas estavam acontecendo lá dentro de casa. Entre elas, automaticamente, assim, sem nós nos darmos conta, a noite foi trocada pelo dia. E existia uma terrível opressão dentro de casa. Era uma força esquisita, algo que nunca acontecia entre nós na família, estava acontecendo. E um dia, passado alguns dias com aquela aflição, com aquela opressão, com aquela situação tão difícil, ocorreu uma circunstância determinada em nossa casa, onde estávamos morando, e eu entendi que o que nós estávamos enfrentando era uma batalha espiritual contra um potentado satânico muito forte. O principado que dominava aquela cidade, dominava a partir daquela casa. E nós entramos no quartel-general dele. E eu disse à minha esposa: olha, você cuide das demais coisas, que eu vou dedicar alguns dias de oração e jejum ao Senhor. E entramos numa batalha de jejum e oração que foi muito dura, foi muito árdua, foram alguns dias de muito sofrimento. Eu me lembro que no segundo e no terceiro dia daquela batalha de jejum e oração, o meu corpo parece que tinha sido amassado por uma máquina, alguma coisa tinha passado por cima de mim. E no terceiro dia, eu estava orando, jejuando, já sem forças, e me atirei no chão, e era como se não conseguisse levantar, e clamando ao Senhor. Quando foram exatamente 4 horas da tarde, era um dia ensolarado como hoje, eu estava orando ao Senhor, e me rolando no chão, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor. Aquele príncipe satânico entrou dentro de casa. Eram 4 horas da tarde, irmãos, eu estava acordado, orando. Ele entrou dentro de casa. Era uma personalidade demoníaca, muito esquisita, e Deus mostrou ele de olhos abertos. Ele era muito alto, eu imagino assim que ele tinha aproximadamente em torno de 3 a 4 metros de altura. Eu me lembro como se fosse hoje, a vestimenta que ele possuía tinha um chapéu comprido na cabeça, vestimenta toda preta, e aqui o seu rosto, que eu conseguia enxergar, e essa parte aqui de um paletó que estava aberto, eu não via o seu rosto, mas via um fogo satânico, era a única coisa que eu via. E ele era muito alto, imponente, e ele se manifestou dentro do meu quarto e veio contra mim.
E por 15 minutos, foi como se fosse aquela batalha espiritual, foi como se fosse uma batalha física. Porque eu recebi da parte de Deus uma impulsão e eu me levantei e comecei a orar e caminhar dentro do quarto como se Ele me enfrentasse e eu o enfrentava. De repente eu disse: Senhor, manda do céu uma força para que eu possa vencer este potentado demoníaco. Quando eu disse isso e clamei pelo sangue de Jesus, aquele demônio foi tomado de um pavor e saiu do quarto, saiu porta fora. Aleluia. E alguns minutos depois, 5 a 10 minutos depois, eu continuei orando, o Espírito Santo me disse: pode entregar o jejum, a vitória está garantida. E foi assim o nosso começo. Aleluia. Alguns dias depois, nós iniciarmos os cultos, veio uma senhora, eu me lembro como se fosse hoje, a primeira pessoa, a primeira família que foi naquele